Olá, pessoal, tudo bom? Muito bem, vamos chegando, né? Boa noite para todo mundo. Primeiro dia que eu começo a aula no horário, né, gente? Que eu não atraso. Eu acabei um pouquinho rápido lá, porque eu estava com medo do arquivo não abrir aqui. Então, mais que depressa, eu agilizei. Minha internet aqui andou meio ruim. Mas hoje a gente vai seguir, né? Porque a gente tem muita coisa legal para ver. Hoje eu dei uma parte dessa aula de manhã, eu fiquei muito animado. Eu gosto do assunto. E quando dá liga, o negócio funciona, né? Só que eu preciso agora que vocês me lembrem onde que a gente parou. Porque eu reservo o direito de não lembrar. Assim, eu lembro do assunto, mas eu não sei exatamente em que slide que a gente parou. Alguém recorda? Se a gente falou disso aqui, moradia habitável, o que seria habitável? Questão de segurança, moradia sustentável, a gente falou sobre isso? Alguém recorda? Ou a gente está mais para frente? A gente falou o que era desempenho, falou sobre o que era qualidade. Ó, a situação. Não sei se a gente falou disso tudo. Falou? Paramos numa planta. Ah, será que é isso aqui? Será? A gente falou disso aqui? Talvez sim, né? Acho que ia começar a falar agora. Esse. Só para lembrar, isso aqui antes a gente falou, né? A diferença entre normas técnicas e norma de desempenho. Lembram disso? Todas as duas são feitas pela ABNT, perfeito. Uma, que é as normas técnicas, são prescritivas, né? Elas prescrevem, igual a receita do médico. Só para vocês lembrarem aqui, que eu acho que esse exemplo é interessante. E não é à toa, não. Primeiro, para a gente entender. E segundo, que se a gente precisar relacionar isso no futuro próximo, vocês estão com tudo prontinho, ó, tudo feitinho. Né? As duas são feitas, tanto a norma de desempenho quanto a norma técnica, pela mesma associação, que é a ABNT. Então, a gente está fazendo só um pedacinho de revisão da aula passada para pegar o gancho e seguir. É claro que quem tiver dúvida escreve, levanta a mão, enfim, fica à vontade. As duas são feitas pela mesma instituição. Quando eu falo as duas, vocês estão entendendo que nas normas técnicas, vocês têm milhares, e vem a norma de desempenho do lado. Como que a gente separa as técnicas, as normas técnicas da norma de desempenho? As normas técnicas, ela tem um caráter prescritivo. Aí eu uso um exemplo nada a ver para entender e ficar tudo a ver, né? Se a gente lembrar de um médico, ele prescreve a receita. Vamos imaginar que a Roberta está lá com uma dor de cabeça, ela vai ao médico, uma Roberta fictícia, né? A Roberta nossa aqui da turma, não. E aí ela vai ao médico, o médico vai receitar para ela um remédio, vai dar o nome do remédio, vai falar de quanto em quanto tempo ela deve tomar, qual que é a medida que ela deve tomar, vamos imaginar que isso aí vai ser um líquido, né? Um remédio em formato de líquido, sei lá como é que fala isso, um xarope, sei lá. Então, prescreveu, indicou o que tomar, em que momento, e o quanto, né, a medida, e por quanto tempo prescreveu. Já a norma de desempenho, pessoal, fala o seguinte, você quer ficar curada da dor de cabeça? Perfeito. Você tem que fazer isso tudo aqui, mas eu não vou te falar qual remédio utilizar, em que momento fazer, você se vira e resolve. Praticamente é isso, ó. Eu te digo o que você tem que alcançar, mas não te falo quais os meios que você vai adotar. Foi quando a gente fez um desenho que eu mandei para vocês, de várias voltas chegando no mesmo resultado, ou às vezes um processo que vai imediato, chegando no resultado ali que você quer alcançar. Por isso que a gente cria, dentro desse entendimento, ao separar normas técnicas de norma de desempenho, uma relação do tema com inovação tecnológica. O mercado, diante aí de uma série de necessidades serem atendidas, ele deve se sentir motivado a propor processos e produtos inovadores que sejam mais imediatos para a gente poder ter resultados mais eficientes. Por quê? No mercado, vocês vão ter várias alternativas para resolver, por exemplo, a questão da acústica, a questão térmica de uma edificação. Entretanto, você tem soluções que são mais rápidas, mais econômicas
mais eficientes, e tem outras que você dá várias voltas até chegar na solução. Professor, pode repetir a norma de desempenho? Perfeito. A norma de desempenho, ela não é prescritiva. Ela fala o que você precisa alcançar, mas não te fala o que você vai fazer para chegar nesse resultado. Ela define as propriedades necessárias do que você tem que alcançar, mas não fala qual que é o material que você vai utilizar, quais serão as medidas que você deve utilizar. Ela vai te deixar diante de um mercado, e aí você vai ter que encontrar alternativas desse mercado. Então, ela só te fala o resultado que você tem que alcançar. Não te fala qual o caminho que você vai utilizar. A norma técnica, ela define o caminho, o passo a passo, a regra, né? O método. Já a norma de desempenho, ela não te fala como chegar. Ela só te fala que você tem que chegar lá. Qual a opção que você vai ter? Várias. O mercado vai te oferecer uma série de opções. E aí o desafio, Neilza, e é desafiador, tá? É você, diante de um mercado todo desestruturado, todo fora do contexto, você encontrar fornecedores que atendam ao que você precisa. Vocês vão perceber isso exatamente na hora que a gente fizer a nossa atividade prática. Vocês vão ter um desafio de encontrar umas alternativas, e aí tem um punhado de exigência que a gente tem que alcançar, e em função dessas exigências, vocês vão ver que a gente fica literalmente reféns de um mercado totalmente despreparado. O desafio é muito maior do que a gente imagina. Seguindo aqui, a gente chega nesse slide, então, eu acho que eu também falei disso, tá, gente? A norma, ela é um conjunto de elementos, né, formado por requisitos, critérios e métodos de avaliação, pensando sempre que o edifício habitacional, ele vai ser pensado, tá aqui do lado esquerdo, para atender um conjunto de exigências do usuário. Isso aqui é muito interessante de pensar, tá? O mercado imobiliário que vocês vão atuar, né, vocês vão construir aí, a gente fala de atuar no mercado imobiliário. Pode acontecer, por exemplo, do Gabriel fazer empreendimentos e colocar aí os empreendimentos à venda. Quando o Gabriel está fazendo empreendimento para colocar à venda, a princípio, quem escolhe as soluções, o que vai alcançar de desempenho ou não, é o próprio Gabriel, porque ele é o próprio incentivador da construção. Ele vai vender aquelas unidades posteriormente. E aí tem que tomar muito cuidado, que às vezes o Gabriel vai querer construir pensando só nas exigências para ele, só nos benefícios para ele. Ele quem? Construtor, incorporador, que quer lucrar com aquilo. Não está errado. A questão toda é que o Gabriel vai ter que colocar agora como premissa, no projeto e na obra dele, que além dos interesses que ele tem, que são nobres, de ter lucro, de ter sucesso, ele vai ter que considerar condições mínimas que toda moradia tem que oferecer, e que a gente já falou delas. A habitabilidade, a segurança e também a sustentabilidade. Se, por um lado, o Gabriel está sujeito a isso, ele também vai estar sujeito a outro elemento externo, que é o que a gente chama de condições de exposição. É mais um baque, na minha opinião, em relação a esse conjunto de construtores aí do nosso país, que tem umas confusões, que criam aí uns entendimentos duvidosos, né? É muito comum o setor imobiliário comprar um terreno e pensar que é ele o seu terreno construindo o seu prédio. Não tem um entorno, não tem uma relação do seu prédio com o entorno imediato, que ele não está inserido dentro de um contexto urbanizado. Aí fica pensando só nele, com ele mesmo. Quando, na verdade, vocês sabem automaticamente que o edifício de vocês está em meio a um conjunto urbanizado e sujeito a uma série de exposições, construídas e não construídas, elementos físicos e talvez elementos também o quê? Naturais. E aí você tem que somar as exigências do usuário, mais as condições de exposição, e trabalhar os seus requisitos, os seus critérios e os métodos de avaliação. Aqui todo mundo presta atenção que tem uma separação interessante para a gente. Os dois primeiros retângulozinhos azuis, os requisitos e os critérios, eles são voltados para a fase de projeto e de obra. Já os métodos de avaliação só são possíveis de serem trabalhados quando você já tem a obra pronta e você coloca ela em uso. Você vai avaliar o desempenho. E o desempenho, só para não ter dúvida, é o comportamento em uso. Tem algum lugar escrito isso aqui, gente? Isso aqui, ó. Desempenho
é quando você coloca o edifício para se comportar durante o seu uso. Uso de quem? Por quem? Pelos usuários. Então, esses métodos de avaliação que a gente tem em todas as partes da norma só poderão acontecer depois que você entregar a unidade para o morador e ele fica favorável a fazer essas medições, porque quem vai fazer essas medições, essas avaliações, vai ser o usuário. Entender se, de repente, a unidade que o Gabriel vendeu para a Gabriela oferece lá as condições no nível de desempenho mínimo para conforto térmico, para segurança, para conforto acústico, para as questões de uso e manutenção, uma série de elementos lá necessários. A norma ela é dividida em requisitos, critérios e métodos de avaliação para 5 sistemas. Acredito que eu devo ter falado isso na última aula, né? Quando a gente fez a nossa primeira aula de tecnologia, a gente pegou o prédio lá da PUC e fez uma subdivisão de etapas. Falou do piso, das instalações, dos revestimentos, da cobertura, da estrutura, da vedação, da esquadria. É uma forma possível. A norma vai chegar para a gente e vai falar o seguinte: esse mesmo edifício agora, se fosse residencial, ele vai ser apenas 5 partes. Uma parte, a gente vai trabalhar a estrutura. Outra parte, a gente vai trabalhar as vedações internas e externas, tudo dentro de um grupo só. Depois você tem, possivelmente, o piso, a cobertura e as instalações hidráulicas. É como se a norma dissesse que um edifício de moradia habitacional, ele tem esses 5 grupos. Aí você fala assim, aonde que estão os elementos, de repente, que a gente não viu? Revestimento, pintura, esquadria. Está entre estes, está dentro destes. A gente vai ver como é que isso funciona depois. Por exemplo, revestimento está na sua vedação, acredite. A esquadria vai estar dentro do grupo da sua vedação. A porta vai estar dentro do seu serviço de vedação. Aí o Otávio pergunta da elétrica. A elétrica é para a gente ficar com muito ciúme deles, tá? Bem ciúme mesmo. Porque um edifício tem instalação elétrica. Pode ser que com a revisão da norma agora, Ana e Otávio, eles coloquem a instalação elétrica. Mas o entendimento é que, quando a ABNT foi tentar criar uma ideia de desempenho para os edifícios, porque não havia, eu sou da opinião, pessoal, que uma norma passa a ser exigida, passa a ser criada em função da falha, da falta de atender determinada coisa, né? Pode ser isso também. E aí, nesse caso, quando eles foram ver lá as instalações elétricas, tem um comentário, não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Eu estou só reproduzindo de tudo que eu já li, que eu já discuti, que eu já vi pessoas apresentando. E olha que eu gosto muito, muito desse assunto. Tem gente que anda dizendo aí que as instalações elétricas não foram contempladas porque elas já têm desempenho naturalmente. Parece que o processo de execução de instalações elétricas tem um rigor que não tem como o profissional ficar ali meio lambão, entendeu? Claro que eu não estou generalizando e dizendo que não tem falha. Mas, geralmente, quando você faz um projeto de elétrica e executa, ele tende a ter menos falhas possíveis. Então, é como se essa área da construção não tivesse duvidosamente entregando coisas equivocadas. Está tudo certinho. Ao passo que eles não mudaram nada. A vida deles seguiu normalmente. Agora, a gente, com esse resto todo, está sofrendo aí para poder adaptar todo o processo. Talvez com a revisão da norma, eles jogam no balaio a questão da instalação elétrica, por alguma razão. Mas, a princípio, nenhuma exigência foi aumentada. Ela, por si só, já se vale. Isso é interessante, né? É um departamento, uma área específica, que já estava dentro dos parâmetros exigidos para desempenho, então não sofreu nenhuma mudança, ao ponto de nem ser chamado para discussão. Então, ela divide em 5 partes, e aí é o seguinte: para a vedação, tem requisitos, tem critérios e tem métodos de avaliação. Para o piso, tem requisitos, tem critérios e tem métodos de avaliação. Para a cobertura, tem requisitos, tem critérios e métodos de avaliação. Quais requisitos, professor? Lembra daqueles requisitos que a gente colocou de habitabilidade, de segurança e de sustentabilidade? Aqueles requisitos serão usados para vedação, para piso, para cobertura, para estrutura e para instalação hidráulica. Automaticamente, para cada requisito, a gente também tem um elemento mensurável, a gente vai ter um índice, que são os critérios. Aí isso fica muito mais fácil da gente entender. Vou fechar a porta aqui por causa de barulho de ambulância que me incomoda. Peraí.
Não sei se vocês estão escutando, mas eu incomodo muito com esse barulho, pelo menos ficou mais longe. Quando a gente está pensando aí nesses sistemas, que a gente tem que definir o que é requisito e o que é critério, a gente vai entender que os requisitos, conforme a própria norma apresenta, ele tem ali uma característica qualitativa. Já os critérios vai ter uma dimensão quantitativa. Então, o primeiro ponto, o requisito, está escrito aí do lado direito de vocês. Condições que vão expressar qualitativamente os atributos que uma edificação habitacional e seus sistemas devem possuir a fim de que possam atender os usuários. Por um exemplo, vamos dar um requisito qualitativo para piso. O conforto acústico é um qualitativo, é um requisito, né? O acústico de piso. A questão da estanqueidade, que a gente vai entender como impermeabilização, é um requisito, exigido também para piso. Requisito qualitativo. Aí você fala assim, mas aí como que eu entendo, então, o critério disso? Vamos pensar no ruído. Se existe um requisito qualitativo de ruído para piso, automaticamente você deve pensar que tem uma média possível, aceitável, do ruído do pavimento de cima passar para o pavimento de baixo. Esse valor é o critério, é a quantidade. Ao ponto que eu vou chutar, não sei exatamente, que eu nunca decorei isso, né, dizendo o seguinte, de repente a Tainara está expressando lá um projeto que ela quer construir, o nível de desempenho que ela vai adotar para a construção é o mínimo, e, pelo entendimento da norma, está escrito lá, estou chutando aqui agora, que no requisito desempenho acústico para piso, o critério será que o ruído de cima só passe apenas 30 decibéis para baixo. De todo o barulho que tem lá em cima, o piso seja um elemento separador que, se tiver que passar som, só passe 30 decibéis. O restante fique o quê? Neutralizado dali do piso para cima, que é a laje de cobertura do apartamento inferior. Então, você tem o requisito, conforto acústico, e o índice, que você tem que observar se você alcançou. Quando você determina qualitativamente e determina quantitativamente e executa, quando você entrega isso para o usuário vai usar, vai dispor, melhor dizendo, dos métodos de avaliação. Durante toda a vida útil daquele piso, que não são 5 anos, é muito mais que 5 anos, ele vai fazer análises, ensaios, protótipos, simulações, se porventura o usuário achar que, de repente, o ruído que está vindo do pavimento de cima é tão insuportável ao ponto de testar se o desempenho foi atingido ou não. Pessoal, aqui é um ponto muito interessante para a gente entender um pouco mais essa norma. Até então, sem a norma, vocês concordam comigo que a questão do ruído, por exemplo, é uma questão muito subjetiva, né? De repente, eu posso estar escutando muita coisa aqui do pavimento de cima e está tranquilo. Para mim é natural, eu aceito. De repente, um barulho mínimo que seja do pavimento de cima, para Neilza, pode ser um absurdo. Nessa hora, se você não tem elemento quantitativo, fica uma coisa meio subjetiva. Você vai reclamar com o construtor vai achar que esse barulho é aceitável. Aí vai achar que você está sendo excessiva. Aí você vai para a justiça, o juiz vai pensar assim, mas qual que é o parâmetro para saber se é barulho ou se não é? Porque o som, ele divide em ruído, né? Tem classificações, nós vamos ver isso na nossa atividade, vocês vão aprender a dividir isso direitinho, e automaticamente você não tinha parâmetro. Com a norma, há uma reviravolta, passa a ter parâmetro, passa a conseguir medir. Se por um acaso a Neilza comprou um apartamento do Otávio, o Otávio disse que teria que ter o mínimo de conforto acústico, com as medidas definidas em norma, e se a Neilza pensa ou acha que, de repente, aquele ruído está excessivo, ela pode fazer uma avaliação, contratar um profissional, e se o nível que ela reconhecer de fato for não atendendo ao nível proposto pelo Otávio, ele vendeu uma coisa para ela e não está garantindo aquilo que vendeu. Automaticamente, ela pode entrar com uma ação na justiça e pedir a correção daquela falha ou daquele problema. Ou até mesmo a substituição do produto. Olha que absurdo, hein? A substituição do produto. Quem que é o produto? A construção, o apartamento, a moradia. Por que isso é produto, professor? Porque vocês vão estar sabendo automaticamente que vocês, depois de formado, vão vender serviços. O serviço de vocês é um produto.
Fazer projeto, o produto é o projeto. Construir uma casa, o produto é uma casa. Se tem um produto aí de alguém vendendo, e se tem um produto aí de alguém comprando, é relação de compra e venda. Código de defesa do consumidor. Você está oferecendo um produto e falando que ele tem tais elementos. Vem a Neilza, em função dessas questões que você ofereceu, e acredita que vai levar aquilo que você está vendendo. Quando ela começa a usar o equipamento, o produto que seja, ou a casa, se ela percebe que aquelas condições vendidas não equivalem ao uso coerente, as coisas não estão funcionando, no primeiro momento a Neilza tende a ir ao construtor, para poder reclamar. Mas se o construtor der uma de não sei, não estou te entendendo, não vou aceitar, ela vai direto para onde? Para a justiça. No que ela vai para a justiça, automaticamente é criado um laudo, tem uma perícia, faz todo o processo de avaliação com base na norma, identifica os níveis reais, compara com a exigência da norma, do produto que o Otávio ofereceu dentro de um nível e não entregou especificamente naquela referência, e aí dali pode ter a necessidade do juiz bater o martelo e mandar o Otávio substituir aquele piso daquele apartamento. Só pergunto para vocês o seguinte, o apartamento da Neilza é o 19º, e tem 3 apartamentos por andar. Vocês juram que o problema de acústica foi só no apartamento da Neilza, né? Não foi em todos os apartamentos. E vocês juram também que a Neilza, na hora que ela descer no elevador, ela não vai soprar isso no ouvido de todo mundo, para todo mundo ir atrás de você, construtor, que falou que estava entregando uma coisa e entregou outra. Ao passo que vai ter aí um prejuízo enorme automaticamente. Justamente. Nem precisa reunião. Só que agora, o Otávio falou certinho, né? Manda lá naquela conversa solta de WhatsApp, quando o povo não tem nada para falar, só sopra assim, ó, vamos ganhar dinheiro. E vai, tá, gente? E vai ganhar muito dinheiro. Deixa eu só ver o que está para frente aqui, que eu quero contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar aqui uma coisa antes. Essa ideia de entendimento de produto, me permitam fazer aqui um exemplo que eu fazia dentro de sala de aula. Hoje de manhã ele funcionou, pelo menos eu imagino, né? Só para vocês entenderem como é que as relações se dão e que papel que vocês vão exercer. Que a lógica é a mesma, só que a gente acha que é diferente. Achar que é diferente não tem problema, mas não querer aceitar a situação, aí que está o problema, aí que está o erro, né? E a norma a gente já viu que a gente vai ter que obedecer ela sim, não tem como fugir. Olha, vamos pensar aqui um exemplo nada a ver e vamos jogar para o campo do virtual para entender o que a gente quer dizer. A Thaís, ela precisa comprar um equipamento. A Thaís está sem celular. Tem lá uma semana. E ela é do tipo que não vive sem celular, já está inquieta. Quando ela começa a perceber que ela precisa comprar, de fato, um novo aparelho, ela deve listar, presta atenção aqui no raciocínio meu, ela deve ali entender que ela precisa ver quais são as características ou as propriedades que esse equipamento tem que oferecer para ela. Ela não pega o primeiro, não. Ela tem lá uma necessidade para usar o equipamento. Então, ela vai pensar em produtos, e tem vários no mercado, que ofereçam as propriedades que ela está almejando, né? Que funcione, que ligue, que desligue, né? Isso é o mínimo. Que tenha uma capacidade de memória, uma câmera fotográfica, não sei das quantas. Um punhado de elemento lá. Quando a Thaís faz esse levantamento mental do que ela precisa, eu tenho certeza que ela deve fazer uma primeira busca aleatória das fábricas ou das empresas que oferecem celulares com aquelas características. Porque tem várias empresas e celulares para tudo enquanto é tipo. Na hora que a Thaís fez esse levantamento, ela achou 3 empresas que oferecem, que dizem oferecer essas propriedades que ela está querendo. Ela ainda não foi lá, ela só fez o levantamento. Ela fazendo ainda um próximo levantamento, vocês acham que na hora que a primeira linha de corte foi, ó, isso aqui não é à toa, hein? Daqui a pouco vocês vão fazer isso. A primeira linha de corte da Thaís foi ver quais as empresas que atendem ao que ela precisa. As propriedades técnicas, né, do equipamento. Qual que vocês acham que é o outro elemento agora, linha de corte? Entre 5 que ela achou. Você acha que ela vai atrás de qual? Em função do quê? Isso, do preço. Exatamente. Depois, prestem atenção que isso aqui que não é à toa, gente. Nada na minha aula é à toa. Não é mesmo, não. Primeiro, ela avaliou as propriedades técnicas que ela precisava alcançar.
Depois que ela elencou ali uns 5 candidatos, ela olhou para os 5 e falou assim, quem está com o preço mais atrativo? Porque essa é a lógica. Se todo mundo oferece a mesma coisa, tem uma competitividade. Não, ela não está fazendo licitação, não. Ela está comprando o celular por ela mesma. Calma, vocês estão... A Ana Beatriz já falou um negócio, daqui a pouco nós vamos pegar esse gancho aí. A licitação não é não, tá, João? Seria outro parâmetro também, menor preço, né? Mas, João, vamos pensar aqui o seguinte. Você tem empresa A, B e C. Vai vender o mesmo celular para você, o mesmo tipo. Se é o mesmo tipo e só muda o nome, uma custa 3, a outra custa 3,20, a outra custa 4,50, qual dos 3 aparelhos que você é tentado a querer comprar? O aparelho é igual, é o mesmo, só mudou o nome. 3, 3,20, 4,50. Qual que você paga? Exatamente. Por quê? Porque as características todas foram mantidas, pelo menos foi dito que foi. Isso aí, segue o fluxo. A Ana escreveu um negócio aqui, nós vamos deixar suspenso, depois eu pego. Eu gosto quando vocês escrevem, que eu fico todo animado. Tem um punhado de coisa para falar aqui. Aí, o que acontece? Vai lá, a Thaís na loja do João, comprar. O João foi o beneficiado, ele está com o menor preço. Na hora que ela chega, preste atenção, na hora que ela chega na loja, ela vai entregar o dinheiro e o João vai entregar o quê para ela? Quais são as coisas que o João vai entregar para ela? A perguntinha parecendo não faz sentido? Faz sentido. Ó, a Thaís levou o dinheiro. Isso, não pergunta o celular, não. Confere, professor. Vai levar o celular. Só o celular, pessoal? O carregador, o manual e o fone. Perfeito. O banco Gabriel, o celular, nota fiscal. Perfeito. Pode ter lá também o carregador de bateria, o manual, o fone, a nota fiscal e o celular. Automaticamente o celular deve vir dentro de uma caixinha, né? Toda bonitinha, toda arrumadinha. Perfeito. O que é a primeira coisa que vocês acham? Agora é a Thaís que vai contar pra gente. Primeira coisa que a Thaís, mais que depressa, vai mexer, vai abrir, deixa eu pegar. Cadê? O que vocês acham que ela vai mexer, gente? O que vocês acham que ela vai, né? Já tá ali a maquiagem. Aí, ó, tá pegando pesado no negócio. Não, a Thaís vai querer mexer no celular. Já tá com uma semana sem celular, gente. Como é que funciona esse troço, né? Ela vai ficar até emocionada. Tá certo? Não tá certo, não. Sabe por quê? Ela vai ver se atende às expectativas. Perfeito. Qual que seria o correto dela? Antes dela pegar o celular, ela tinha que o quê? Abrir o manual e saber como se comportar com aquele produto que ela está recebendo. Eu só quero perguntar para vocês qual foi o último manual que vocês receberam e se vocês, antes de abrirem o produto, leram com toda a cerimônia aquele manual excomungado, de letra pequena, de um papelzinho ordinário, que é um trocinho desse tamanho, está escrito em várias letras. Eu, para contar para vocês, gente, eu pego todos os manuais que eu compro de equipamento e jogo dentro de uma caixa. Eu só lembro dele quando acontece alguma coisa. O que vocês acham? Exatamente, mas é porque é uma coisa tão comum, tem muitos segredos. Tem segredos, sim. Justo. Isso, exatamente. Quando tem algum problema, você vai lá e pega o quê? O manual para tentar o quê? Ler. Só que vocês concordam comigo? Manual o pessoal só lê quando não funciona, exatamente. Só que vocês para ver se ajuda. Perfeito. Agora sossega todo mundo aí. Senão eu fico lendo e não consigo falar. Vocês concordam comigo que o certo seria a Thaís primeiro pegar o manual, e o manual deve estar escrito assim: parabéns, você comprou um celular. A caixa se abre desse jeito. O celular você tem que pegar dessa forma, apertar esse e esse comando, ver se ele liga, se ele ligar, fazer esse e esse procedimento, e se tudo funcionar, parabéns, você tem um celular nas suas mãos. Era mais ou menos isso. Só que a Thaís, ao invés de pegar o manual e ler, ela já vai fuçando no celular, freneticamente. Talvez por instinto, dê certo. Ligou, sabe ligar, funcionou ali, perfeito. Thaís, que ficou uma semana sem celular, pagou caríssimo. Aliás, dividiu em 20 vezes esse celular na conta do João lá, na loja do João. Vai para casa toda feliz, né? E tá mexendo no celular. Tá mexendo, tá uma loucura. Quando dá 8 horas da noite, o que acontece com esse celular, gente?
Pensa no pior ainda. Um pior razoável. 8 horas desse dia que ela comprou o celular, a princípio, o que pode acontecer? Não, a bateria é o de menos. O celular do nada apaga. Trava, sei lá o que ele arruma. Aí a Thaís fica ali, né? Mexe ali, mexe aqui, tenta de tudo enquanto é jeito e percebe que ela comprou um aparelho dividido em 20 vezes e que o negócio não está funcionando. Exatamente. Agora, presta atenção aqui, é o seguinte. Na hora que ela percebe que não está funcionando, ela, na hora que dá 6 horas da manhã, onde que ela já vai estar? Esperando quem? Porque o trem está tão feio, exatamente, na loja do João esperando ele, né? Aí ela vai tentar manter ali como é que eu vou dizer assim, uma cordialidade, né? A vontade é mandar ele engolir o telefone, porque está pagando caro no negócio, o troço não funciona. Só quero lembrar para vocês uma coisa, tá, gente? Muitas das coisas que a gente oferece aí no mercado, que a gente está sujeito, elas têm uma característica de efemeridade. É tudo muito passageiro. É feito para durar 3 minutos para você comprar de novo. É uma máquina que fica te viciando, né? É um mercado que te faz comprar várias vezes a mesma coisa. Construção civil também é assim, tá, galera? Quando uma construção não cumpre a sua função mínima, ela fica durável menos tempo, ao passo que ou você tem que comprar uma nova, ou você tem que fazer uma série de mudanças para tentar ajustar aquele produto para ele fazer funcionar. A relação é a mesma, mas volta no telefone. A Thaís, respirando ali fundo, né? Garantia de 5 anos, depois a consultora some exatamente, mas a Thaís ainda no celular, com vontade de mandar o João engolir o celular, vai virar para ele e vai falar assim, bom dia, né? Com a boca até meio travada, e vai falar assim, não funcionou, não. O João vai pegar o telefone, vai tentar olhar, né? Vai fazer uma cara de vendedor para o negócio, né? Fazer tipo assim, estou vistoriando aqui o que está acontecendo nesse negócio. Vai tentar mexer, vai ver que não liga mesmo. O que vocês acham que o João vai responder para ela? Qual que é a solução que ele vai dar para ela? Tudo aqui tem motivo, calma aí. O que vocês acham que o João, na hora que vê que o telefone realmente não liga? Não, ele não chega a essa conclusão. Isso, perguntou, leu o manual? Trocar, Maria, eu duvido. Se ele trocar, eu vou atrás desse João agora, para pegar um celular lá e trocar amanhã. Ele não troca primeiro, não. Primeira coisa que ele vai fazer. Se ele não estiver na sede da loja dele, ele vai mandar para uma tal de assistência o quê? Técnica, sim ou não? Automaticamente o João vai virar para a Thaís e vai falar assim, ô Thaís, eu vou pegar aqui seu telefone, a gente vai mandar ele para assistência técnica, para a gente ver o que realmente aconteceu. Não, você tem toda a razão, respira aí, fica tranquila, né? E aí ele fala assim, daqui quantos dias você volta para pegar esse celular? Não, 1 mês é muito. 1 mês eu acho que já é forçar muita amizade. Até eu, que sou muito pacífico, eu ia fazer alguém engolir o telefone. 1 semana. Na verdade, a gente não vai falar 1 semana. A gente vai falar uma coisa que é pior do que 1 semana. A gente vai falar 7 dias úteis. Na hora que fala úteis, é como se fosse um soco na boca do seu estômago, né? Sábado e domingo não conta. Tá aí sofrendo, vai ficar praticamente 9 dias sem ter celular. A Thaís vai respirar fundo, porque, a princípio, o João está dentro do direito dele, está cumprindo a obrigação. João é o fornecedor de um produto. Daqui a pouco é João o fornecedor de casa. É a mesma relação. Aí, quando ele mandar para assistência técnica, vocês acham que a assistência técnica vai tentar encontrar o quê? O que eles acham que eles querem encontrar de qualquer jeito? Más condições de uso, ou seja, quem que deve ter provocado o problema e provavelmente um defeito feito pela Thaís, para chegar 9 dias depois e falar assim, doutora, foi você que não soube usar, então o problema agora é seu, eu não tenho que ressarcir nada não. Só que a assistência técnica do João vai descobrir lá no finalzinho do segundo tempo que não foi a Thaís não, que o produto está com um bizil mesmo, o trem tá certo não. Consequentemente, eles vão dar uma lapidadazinha rápida, porque lembra que o produto sempre foi criado para jogar fora. Tem muita gente na construção civil que faz construções para jogar fora rápido, para fazer outra, tá, gente? Quando você não cumpre desempenho, você está fazendo uma construção para ser passageira. E a gente não pode pensar desse jeito. E aí, eles dão uma titubeada no negócio lá e entrega para ela. Niki entrega de volta para Thaís, passa 2 dias, estou brincando, mas o celular vai agora, de fato, pifar para o além.
Não tem jeito. A Thaís vai chegar diante do João e vai virar para ele e vai dar para ele duas alternativas. Quais? Ó, o telefone pifou de novo, ela chegou no João de volta e falou com ele, ó, o negócio aqui tá ruim, esse trem não prestou não. O que é que eu vou... Tô te sugerindo o seguinte, ou você faz isso ou você faz aquilo. Se não, ou você dá um novo produto, ou você dá o dinheiro. Se não, para onde que ela vai? Dali ela já sai procurando, vai para a justiça. Perfeito, perfeitinho. Pessoal, a mesma lógica é para a construção, porque a construção também vai ser entendida como um produto. E quem está comprando a casa de vocês também é protegido da mesma maneira que o PROCON e o Código de Defesa do Consumidor protege a Thaís que está comprando um telefone. As relações são ali diferentes, mas o entendimento é o mesmo. Porque você está comprando um produto diferente, tem um entendimento ali, mas a casa é a mesma coisa. Se acontecer, por exemplo, da Thaís ter comprado uma moradia do João e automaticamente o João disser que vai entregar com essas propriedades do nível de desempenho, e a Thaís, na hora que ela estiver utilizando, quando só ela está utilizando, ela perceber que aquelas propriedades não estão sendo atendidas, a Thaís vai fazer uma primeira investida. Ela vai lá na construtora, vai reclamar com o João. Só que aí o João, que já está afinadinho com o discurso dele, vai falar com ela que, infelizmente, passaram-se os 5 anos de garantia. E que agora ele não tem mais nada a ver com isso. Agora o problema é seu, senhora. O problema é que a Thaís vai descobrir que, com a norma de desempenho, prazo de garantia vale, mas o que vai prevalecer agora é um prazo de responsabilidade, que é durante a vida útil de utilização daquele empreendimento. E aí ela vai necessariamente tentar de novo, ele não vai aceitar, vai para a justiça. No que vai para a justiça, automaticamente vai ser feito um laudo por meio dos métodos de avaliação, o juiz vai ter uma base segura, e na hora que ele decidir, pode ser que, olha que interessante, ele entenda que a falha foi do construtor, e aí vai falar com o João o seguinte, João, o senhor vai ter que ir lá no prédio da Thaís, vai ter que fazer uma substituição de todos os pisos, vamos imaginar que o problema era no piso, e aí ele vai ver que ele está com problema, porque quando ele for para um prédio que já está todo habitado, ele não consegue fazer substituição de piso com pessoas morando. Aí, provavelmente, se eu fosse o juiz, eu ia falar assim, inclusive, você já pode contratar aí também uma viagem para um resort e mandar esse povo todo, durante 15 dias, que não vai ter ninguém em casa, ou mandar esse para um hotel de boa qualidade, e aí você vai lá e substitui todo o piso, quebra tudo e faz tudo de novo. Por quê? Porque ele entregou uma ideia, ou melhor, vendeu uma ideia, entregou uma outra situação. Vai chegar nessa situação. Como pode acontecer também, pela norma de desempenho, do laudo atestar que a falha do desempenho não foi do João. Calma que eu vou te contar. A falha não foi do João. A falha foi de quem? Da Thaís. Olha a ironia do destino. A Thaís criou uma situação achando que, de repente, por cultura, tudo seria culpa do construtor, só que na hora que a gente vai avaliar, o João, muito cuidadoso, também fez o manual, porque uma casa, a partir de agora, tem que entregar o manual de uso, operação e manutenção, e disse para a Thaís, assim, que ela deveria fazer, de a cada 2 anos, uma substituição de um determinado elemento, para manter o edifício funcionando. A Thaís não fez, a falha aconteceu, e ficou comprovado que a falta de desempenho não foi pela construtora ou pela construção propriamente dita, e sim no momento em que passou a bola para o usuário estava instruído, só que ele não obedeceu o manual, fez do jeito que achava que devia, ou sequer fez, teve a falha, e aí o juiz vai interpretar que o João não tem nada a ver com isso, e que quem vai ter que ressarcir ela própria vai ser ela própria, porque foi ela que fez a burrada e não obedecer o manual especificamente. Até casa tem manual de uso, operação e manutenção. Até casa vai te dizer quais, por exemplo, produtos químicos você pode usar para limpeza dos ambientes da sua casa. Isso é tão sério, pessoal, que agora eu vou dar um outro exemplo antes de responder a Maria Luísa. Vamos imaginar que o João projetou lá um edifício, e eu sei que vocês gostam que eu falo disso, que a vedação interna é de drywall, aceita que é isso mesmo, e automaticamente esse drywall não pode ter contato com um determinado produto químico.
Aonde você quer chegar, professor? Você está falando de produto químico? Eu sou construtor, estou fazendo a parede, entreguei. Aonde que eu entro com isso? Te conto agora. Quando o João foi procurar um tipo de produto para instalar as vedações, ele encontrou um tipo de painel. O fornecedor do painel manda para ele um documento dizendo o seguinte: caso esse produto venha ter contato com limpeza, e é natural ter limpeza, né, nas casas, o morador, o usuário, não pode usar os produtos A, B e C, porque eles geram uma descaracterização do painel. Uma coisa assim, cria lá um problema, uma patologia. O João, lendo isso, coloca no item de vedações, no manual de uso, operação e manutenção, que se por acaso o usuário for fazer uma conservação, uma limpeza, tais produtos não podem ser utilizados. Agora, se o João acha que isso é uma besteira e não coloca no manual, a Thaís compra, aplica um produto sem noção, porque ela não foi orientada, o produto reage com a base, cria uma patologia, ela se vê ali com problema, e ela pode transferir essa falha para quem? Para o João. Por quê? Porque o João não orientou ela no que ela podia e como ela deveria usar o produto que ele estava vendendo. Quando isso vai para a justiça, provavelmente o advogado da Thaís vai exigir um manual, vai pedir para ler, e na hora que ele vê lá que não tem instrução nenhuma, ele vai usar simplesmente o argumento para o juiz o seguinte: ô, doutor, como é que a minha cliente aqui ia saber que não pode jogar água sanitária nisso aqui? Não está escrito no manual. Devia estar escrito aqui, ó. Tanto devia que o fornecedor disse para ele. Só que ele sequer leu o documento, nem repassou para a minha cliente. O problema aconteceu não é porque minha cliente sai usando qualquer coisa, não. É porque ela não sabia que não podia, porque se ela soubesse, ela não fazia. Pronto, resolvido. Olha para você ver o grau. Antes do João escrever aí, que ele já está preocupado, a Maria Luísa está perguntando, né, mas isso costuma acontecer? Maria Luísa, a partir de 2013, qualquer edificação que foi projetada e construída está sujeito a isso. Aí você fala assim, mas você não respondeu. Costuma acontecer? Olha, vou te contar que semestre passado, um ex-aluno meu, que trabalha com a área de engenharia, muito voltado para perícia, ele teve um primeiro caso desse. A advogada de um empreendimento entrou com uma ação contra a construtora, reclamando uma série de falhas de desempenho. Aí você fala assim, mais uma? Vamos pensar aqui o seguinte, os edifícios que foram projetados em 2013, provavelmente eles só foram construídos em 2015, alguma coisa assim, tá? E aí eles tiveram mais um ano e meio de construção. Então, provavelmente em 2017, alguma coisa assim, já estava pronto e entrou em uso. 2017 para 2020, um intervalo muito pequeno ainda, tanto para divulgação dos direitos que o usuário tem, quanto também para averiguar se os desempenhos estão sendo atendidos ou não. Mas aí eu te falo só uma coisa antes de abrir a palavra aqui para o João. Sabe quem tem feito isso acontecer? Quem tem provocado isso acontecer? Não é o usuário que tem esse direito e deveria saber disso. São advogados que mandam um convite sem noção, tipo, desproposital, para os condomínios de apartamentos e fala que quer fazer uma reunião para apresentar uma ideia. O advogado, sabedor que grande parte das construtoras não estão atendendo por preguiça, por incapacidade, por insuficiência à norma, sabe que ali provavelmente está o ouro, está o mapa da mina. Ele marca uma reunião de convenção no condomínio, serve um lanche, né, para atrair o pessoal, e conta que ele vai fazer generosamente os testes de ruído acústico nos pisos dos apartamentos, e que se ele identificar um descompasso entre o desempenho definido e o que foi entregue, eles já vão direto para a justiça. Só vou te contar o seguinte, tem uma empresa no Rio, que eu fui fazer uma consulta por uma outra razão, e eles falaram comigo assim, eu não vou poder te atender agora não, ô Ricardo, porque isso era no telefone, porque a gente tem uma reunião aqui no prédio do lado, inclusive só para te contar, a gente propôs para eles uma reunião para que a gente possa apresentar para eles possíveis falhas de desempenho e entrar com uma ação na justiça contra a construtora. Um advogado fazendo dinheiro. Por que eles ficam ricos? Porque são bons de serviço. Por que a gente só faz lambança? Porque é ruim de serviço. Só isso. Ah, porque o mercado está ruim e tal. Não tem justificativa. E eles, ô Maria Luísa,
sabem mais dessa norma que foi feita para a gente do que a gente próprio. Tá? Tem casos de advogado que dá um banho no engenheiro e no advogado da outra parte, falando assim, deixa eu te explicar o que te competia, né? O que competiria a você. Deixa eu te explicar o que é vida útil. Deixa eu te falar que uma casa tem que ter conforto acústico de tantos decibéis. Demorar muito, ele está sabendo muito mais de engenharia do que vocês, porque ele vai atrás dos elementos que têm possibilidade. Diga, João. Ou já esqueceu? Vamos lá, o João está retomando a história, porque não está satisfeito com esse negócio, não. Retomando a história da vedação e dos produtos, se o fornecedor me falar que não pode utilizar isso, boa, ao João se defender, é assim que a gente gosta. O fornecedor pode me falar que não pode utilizar os produtos A, B e C, eu colocar no manual que não pode utilizá-los, mas a Thaís utiliza um produto D, que também deteriora a vedação. De quem é a culpa? Isso dá uma briga boa. O fornecedor não te deu os dados que você precisava, ele só trouxe alguns. Você concorda que ele te deixou refém? Olha, você refém de um dado de fornecedor. Ele não foi coerente, ele não foi completo. Você, motivado por isso, só passou o que você sabia. Exatamente. O Otávio falou, né? Gostei da frase, que eu não falaria desse jeito, mas o fornecedor é solidário na culpa, tá levando tinta junto, né? Traduzindo. Porque na hora que a Thaís for dar a mordida na empresa do João, o João vai atrás do fornecedor. Só que tomem muito cuidado, tá? Porque o fornecedor, geralmente, é aquele vendedor de loja que só quer vender e depois desaparece. Às vezes, o problema vai continuar na mão de quem? Do João. Mas pode acontecer dele fazer uma reclamação, e já aconteceu casos de que quem teve que alterar o desempenho para atender não foi o construtor, foi o fornecedor. Porque foi comprovado que o João recebeu informações duvidosas, ele não tinha esse parâmetro, né? A gente sabe que ficou duvidosas porque no final elas não funcionaram. Pessoal, o negócio é tão sério, só para vocês entenderem. Vamos imaginar que o Rodrigo, ele é produtor aí de um determinado produto que seja de características impermeabilizantes. Trabalha com impermeabilização. E aí, o Rodrigo, ele vai colocar algumas informações para vender. Ele sabe que, de repente, o mercado está exigindo mais dados. Corre casos, pessoal, do Rodrigo, sem caráter, sem noção na vida, inventar que teve testes, que tem laudos, inventar números e entregar para o João que vai comprar. Quando o João compra, se ele recebe esses dados, ele tem que partir do princípio que o Rodrigo está coerente, está atendendo. Aí ele leva e aplica. Se percebe que lá na frente o negócio não funcionou, o João ficou sujeito a uma informação falsa. Só que quando ele comprou, ele tinha que entender que a pessoa era correta. Só que o Rodrigo, que não é da nossa sala, mas é outro, o nome só que é igual, é um cara mais sem noção e sem caráter da vida. Inventou dados. Com certeza, se aparecer uma dúvida de desempenho, ao passo de ter que ter uma medição, uma avaliação, vai configurar lá que o produto não resiste igual deveria. Aí, na hora que o João checa no documento, vê que o Rodrigo dizia que atendia. Ele só dizia, mas não atendia. Então, a falha não foi do João. A falha passou a ser exclusiva de quem? Do fornecedor. O bom dessa norma é que ela, por mais que dê trabalho para vocês, e vai dar trabalho, ela chama para o campo da responsabilidade outras pessoas que até então não eram chamadas. Quer mais dois nomes que também podem estar dentro dessa roda? O projetista. Ninguém nunca viu, né? Um projetista chamar para corrigir falha de construção. Pode ser chamado. O fornecedor, o construtor, o usuário. O próprio usuário pode ser alvo da própria ação que ele está criando, porque ele não soube usar. O manual de uso, operação e manutenção é para ensinar, por exemplo, para o cidadão que está comprando um apartamento, que ele tem que abrir a porta com todo um processo, que ele não pode dar uma porrada no dispositivo de descarga ou de torneira que seja. Ele tem que ter todo um cuidado para manipular os processos, senão aquele desempenho vai ser alcançado. Então, você percebe que para a roda da responsabilidade vem um punhado de gente. E não fica tudo agora só na mão do construtor. Porque até então, pessoal, geralmente, quando se discutia falha construtiva, que não é nem desempenho,
tudo automaticamente já ia para as costas do engenheiro. Por várias razões. Vai falar daqui a pouquinho, Maria. Por várias razões. Por quê? Primeiro, um mercado que tinha essa cultura de entregar só construções duvidosas. E segundo, porque o juiz, como ele não tinha dados técnicos mensuráveis, ele ia no sentimento. E o sentimento dele era mais apelativo. Geralmente, o construtor é lambão. Se geralmente o construtor é lambão, todos os construtores serão. Se todos são, a culpa só vai ser deles. A norma veio e falou assim, não, pode ser que outros aqui também estejam inseridos dentro desse contexto. Então, vamos dar as responsabilidades a quem, de fato, recebe cada um da sua responsabilidade. Diga, Maria. Pode dizer. Ou não quer dizer? Quer dizer. No caso de um corredor. No caso de um corretor de imóveis que supostamente vendeu o apartamento de um condomínio dizendo o quê? Dizendo tudo, né? Dizendo que, vamos ver, cadê perdido? Dizendo que ele tinha vaga garantida, piso nos quartos e um tanto de outras coisas, mas na verdade não tinha nada disso. Tá feio, hein? Não tinha nada disso. Mudou aqui, peraí. E o apartamento era entregue no contrapiso e, na verdade, existe um coeficiente de 0,75 de vagas por morador, isso está tudo no contrato. Isso a culpa seria da construtora também que contratou o corretor? Maria Luísa, você foi além, tá? Eu vou te responder. Mas aqui não seria questão de desempenho, não. Aqui é questão de você fazer anunciar uma coisa e entregar outra, né? Tá ligado à relação de contrato. Vou dizer duas pessoas, colocando as devidas exceções, porque existem exceções, né? Dois segmentos, digamos assim, que eu costumo dizer que eu tenho ali, eu olho e falo assim, quero distância quilométrica desses dois. Mas não tem como fugir deles, não. Um é o fornecedor, o vendedor. Porque o vendedor, gente, vamos ser sinceros, né? Com todo respeito, a dignidade do trabalho, e quem é bom, mas quem é ruim vai estar dentro do ruim aqui, aceita, né? Que é normal. O vendedor só quer vender. E para vender, às vezes, gente, ele oferece coisa que nem existe. O corretor de imóveis, então, essa raça, eu vou contar para vocês que ela não devia existir, não. Esse pessoal devia repensar um pouco do que anda fazendo. Porque quando você chega no estande de vendas, você está com lá um corretor de imóveis, ele só quer vender. E depois que ele vendeu, pessoal, parece que ele não existe no processo. A relação mesmo se dá entre o comprador e o dono do empreendimento. Ele ali é só um atravessador. Então ele fala um punhado de abobrinha no seu ouvido, você não tem noção do que precisa entender. Eu vou contar para vocês, tá? Comprar um empreendimento é uma das coisas mais difíceis que existe. Não é pagar, não. É entender o processo, saber onde você está entrando. Geralmente você está entrando numa fria. E tem um punhado de coisa ali por trás que ninguém te conta. E está lá o corretor te falando um punhado de abobrinha. Ele vende, faz a média dele, vai embora, e depois o problema vai ficar com a empresa construtora que contratou, porque o corretor, ele necessariamente, legalmente, ele não existe. A relação se deu entre quem compra e quem está vendendo. Quem está vendendo, no final, é a construtora. O corretor já tomou carreira anos-luz de perto de você, ganhou o que tinha que ganhar dele, e está enganando outras pessoas. Professor, você está dizendo que todo corretor engana? Não, gente, eu falei das exceções. Um dia eu, na minha simplicidade, fui falar mal de advogado dentro de sala de aula, mas assim, sem falar que era o mundo inteiro, né? Aí uma aluna minha levantou a mão e falou assim, professor, eu queria que você revisasse a sua fala. Falei, pois não, o que a gente, né, pode revisar aqui? Meu pai e meu irmão são advogados, eles não são assim, não. Falei, perfeitamente. Aí, gente, olha a exceção. Só não aplaudi. Mas tem exceção. Mas eu estava falando por uma razão específica lá. Estou falando mal de ninguém, não, gente. A gente só aponta aqui umas coisas para pensar. Mas nesse caso aí, Maria Luísa, dava uma conversa boa na disciplina de gerenciamento, tá? Tem um punhado de coisa errada aí, ó, que eu te explicaria bem lá. O problema é que aqui desfoca, tá? Sai do foco. Faz gerenciamento comigo. Você vai entender isso exatamente. Como é que vai funcionar isso? Porque a gente faz empreendimentos de venda de apartamento, tá? Apartamento na planta. Que é mais ou menos isso aí que você deve ter comprado, né? Ou já estava pronto? Não, era na planta, entregava no osso. Né?
dizia que ia entregar uma coisa, entregou outra. Exatamente, apartamento na planta. Quem faz gerenciamento comigo também vai aprender a fazer isso, tá? E é uma das coisas que mais tem aí na vida. Na verdade, era na obra que eu trabalhava. Exatamente. Então, eu quero que você vá para a minha disciplina, que nós vamos pegar exemplos vivos, assim, ó, reais. Você vai contar uma história para a gente. Dá para aprender muita coisa lá. Então, seguindo aqui, tem essa questão da responsabilidade. Vamos avançar. Ora, quando a gente traz lá a questão da norma, aqui talvez vai ficar mais nítido para vocês entenderem o que é requisito, o que é critério, o que os dados são reais. Peguei um exemplo para vocês. O requisito da norma, para vedação, para a parte de vedação interna, vai ser desempenho acústico. Estou ajudando vocês já a entenderem a norma. Vocês vão trabalhar com isso daqui a pouquinho. Então, tá lá. Exemplo de um requisito e seu respectivo critério para atender a NBR 15575 de 2013. No caso, é para as vedações internas, porque as vedações externas têm outra exigência. Qual que é o critério? O requisito é o desempenho acústico, é não deixar passar som, ou diminuir a passagem de som de um ambiente para o outro. O critério é nível de isolamento variável em função do nível definido. Falou, professor, não entendi. Então, agora vai para o lado direito. Vocês estão em um pedacinho do desenho de uma planta, você tem um hall aqui, corredor. Do lado direito de vocês tem 2 apartamentos, a princípio, né? Tanto é que vocês estão vendo aí que tem uma parede indivisa, que do lado de cima é sala de jantar, do lado de baixo é sala de jantar. Então, você tem o apartamento de cima e o apartamento aqui do lado de baixo, na figura. De cima e embaixo da figura. Aí, se vocês olharem aqui para o lado esquerdo de vocês, tem lá assim, olha, conjunto de paredes e portas distintas, separadas pelo hall. Esse tipo de parede interna. Você tem, para nível de desempenho mínimo, tem que ter uma retenção de 45 a 49 decibéis. Então, ó, você tem o requisito desempenho acústico e o critério mínimo 45 a 49. Se você adotar o nível de desempenho intermediário, esses decibéis já vão ter que ser retidos entre 50 e 54. Se você adotar que a sua obra vai ter um nível de desempenho superior, aí você vai ter que ter uma retenção acima de 55 decibéis. Não vai deixar passar a necessidade de passar som para o ambiente contrário, tem que ser maior, né? Você não pode deixar passar som para o outro lado, traduzido. Se você pega o lado direito de vocês, o requisito continua o mesmo, requisito desempenho acústico, só que tem critérios diferentes. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a norma pega cada uma dessas vedações em função da posição e considerando o nível que você quer adotar, você vai ter ali soluções diferentes. Parede entre as unidades habitacionais autônomas, aonde ao menos um dos ambientes sejam separados por dormitório, estou lendo que está escrito aqui em roxo na parte de cima, né? Aí ele puxa uma linha e mostra lá onde é que é a parede. Aquele trecho de parede que divide 2 apartamentos e a parede em comum é a parede de um casal, de um quarto de dormitório de um lado, um quarto de dormitório do outro, vocês vão ter que encontrar um sistema construtivo ou uma técnica construtiva, olha para você ver a norma de desempenho, encontre uma alternativa que você consiga ter, se for mínimo, 50 decibéis a 54. Se for intermediário, 55 a 59. Se for superior, acima de 60 decibéis. O tipo de material que vocês vão adotar para esse tipo de parede vai ter que ter essas condições de retenção de ruído. Então, esse exemplo é o requisito, o seu respectivo critério, variando em função da posição e variando em função do nível que você quer adotar. Porque essa norma, ela traz para a gente 3 opções de níveis. Nível mínimo, intermediário e superior. Nós temos a chance de escolher qual dos 3 que a gente quer adotar. Se ninguém falar nada de norma de desempenho, vocês obrigatoriamente já têm que tomar partido de pelo menos ter o desempenho que mínimo, tá? Isso é o que a própria norma diz. Vamos imaginar que a Maria Luísa está trabalhando em uma cidade em que o pessoal é mais simples, não tem muito entendimento, e aí ela fala assim, aqui eu posso fazer tudo errado, porque ninguém vai saber, né? Ninguém sabe o nome, muito menos a norma. E aí, automaticamente, ela pode querer
não utilizar nível de desempenho porque o cliente não pediu para ela. Ela vai ficar calada. O cliente não me pediu, eu não vou fazer. E aí vai ficar mais fácil. Só que a norma diz o seguinte: se o seu cliente não te pedir, Maria Luísa, no mínimo, você vai ter que começar do mínimo. Aí, se você quiser oferecer para ele as opções, tem o mínimo, intermediário e superior. Ah, mas o cliente nem vai saber disso. O cliente nem tem obrigação de saber disso. O cliente não tem obrigação de saber disso. Vocês é que têm a obrigação de atender isso. É diferente. O cliente não tem noção do que é a obrigação sua, não. A sua obrigação é atender às normas. A dele é pagar para você poder fazer. Da onde que você tirou que o cliente tem que te exigir, senão você não faz? Isso aqui é exigência sua, da sua formação. Você é que tem que instruir o cliente da necessidade de ter isso. E olha aqui, se algum cliente falar assim, não faz isso aí não, que é besteira, precisa preocupar com isso aí não. A Maria Luísa lá, toda simples, né? Não leva na maldade. Esse mesmo cliente que falou com ela assim, não preocupa com isso não. Passa 3 meses, só chega alguém e conta para ele assim, vamos detonar essa Maria Luísa. Vamos abrir uma ação na justiça contra a falha de desempenho. Mesmo que ele lembre que ele tenha dito assim, não preocupa com isso não. O juiz vai falar com a Maria Luísa assim, você, independente dele, tinha que ter cumprido isso. Ele não está preocupando não, é você que tem que preocupar com isso. Então, vocês têm que saber disso, né? Vamos seguindo. Ora, quando a gente fala tanto dessa norma, né, e vai delongando sobre ela, a gente precisa entender como é que ela se constitui. Daqui a pouco vocês vão receber esse arquivo, né? A norma de desempenho, pessoal, ela é feita por 6 partes. O texto é dividido em 6 pastinhas, vamos dizer assim, né? Tá as fotinhas aí em cima. Você tem a primeira parte, que são os requisitos gerais, que ela traz o entendimento geral de todo o processo da norma. É muito interessante e importante vocês lerem os requisitos gerais, porque ela explica muito termos e conceitos que vão replicar dos sistemas que são as outras partes. E, geralmente, a primeira parte da norma, ela esclarece muito o que ela entende, como que ela trata os termos. Então, se ela usar uma palavra diferente lá em sistema hidrossanitário, provavelmente essa palavra foi explicada lá no requisito geral. Além dos requisitos gerais ou iniciais, você tem a parte 2, que é a parte de estrutura, você tem a parte 3, que é voltada para piso, você tem a parte 4, que é para vedações subdivididas em vedações internas e externas, você tem a parte 5, que é dividida em coberturas, e a parte 6, que está relacionada a hidrossanitário. Para cada uma dessas partes, 2, 3, 4, 5 e 6, você tem os conjuntos de requisitos, critérios e também dos métodos de avaliação. Todos eles vão constar em todas essas subpartes, digamos assim, dos seus empreendimentos, em função dos níveis que vocês vão querer adotar. Por um exemplo, se o grupo da Maria Luísa, que daqui a pouco vai ser formado para fazer uma atividade, ficar com uma demanda para piso, a sugestão que o professor dá é o grupo tentar ler e entender um pouco da parte 1 e pegar a parte 3. Já o grupo, de repente, do Otávio ficou, de repente, para cobertura, eles vão ler a parte 1, porque ela é normal para todo mundo, e vai ficar preso, a princípio, na parte 5. Vocês vão fazer um experimento. Professor, na vida real nossa, a gente vai ficar só com uns pedacinhos? Na vida real de vocês, gente, vai fazer isso tudo junto de uma vez só. Aí eu concordo que tem hora que dá vontade de sair gritando, pedindo ajuda, porque o trem é feio, que é difícil. Aí você fala assim, então por que você falava que não tinha que suspender a norma? Eu digo que é difícil, gente, porque mesmo que vocês sejam bons, vocês vão depender de outros. Esse que é o problema. Vocês vão depender de setor de compras, que tem que saber o que está comprando. Vocês vão depender de executores, que tem que saber como executar o produto para garantir o desempenho. Vocês vão depender de fornecedores, que geralmente no mercado só quer vender o produto e desaparecer. E aí é isso que faz o processo ficar difícil, né? Vocês vão depender de vocês próprios em aprender, tá? Porque na hora que a gente fala daqueles conceitos lá térmicos, acústicos, são índices e fatores que vocês jamais viram. E vai ter que aprender. Não é para projetar. É para comprar um produto que atenda aquele índice que foi pedido. É para executar, para garantir que aquele índice seja mantido.
E aí vocês vão ter que entender de muita coisa além do que já sabia, porque tem muita coisa para entender ainda. A profissão nossa, de vocês, a minha de arquitetura, não podia parar de estudar. Vocês vão falar assim, tá doido, esse professor tá louco. Não estou aguentando esperar acabar aqui. Acaba aqui, gente, vai caçar outras coisas para aprender. Porque senão não vai dar conta de se manter, não, tá? E não é porque é Brasil, não, é qualquer lugar do mundo. O profissional hoje não cabe mais aquele que formou tem 30 anos, nunca mais sabe fazer nada, não. Seguindo, a norma define 3 níveis, mínimo, intermediário e superior. Todos os sistemas, piso, cobertura, estrutura, vedações, hidráulica, devem ter um desempenho pelo menos mínimo. Os prazos de garantia mínimos, por exemplo, vão ser aumentados em 25% quando vocês passarem do mínimo para o intermediário, e quando vocês quiserem ir direto para o superior, aumentaria mais 50% se você fizer um comparativo. Professor, o nível de desempenho mínimo já é muito bom? O que vocês acham? Não, professor, não sei, nunca vi. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o mínimo já é bom? Exatamente. Eu vou contar só um negocinho para vocês entenderem aqui, aonde que a gente fala assim, vergonha alheia. O setor nosso é uma vergonha. E eu vou falar com muita propriedade, é uma vergonha. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu falei dos índices de desempenho acústico daquela parede de dormitório, preste atenção no que o professor está falando aqui. Quando eu falei daquilo, a gente falou assim, ó, no mínimo, você tem lá um número de decibéis para reter essa parede. Quando a gente faz um trabalho de acústica, que vocês vão fazer, e um grupo aí vai falar sobre retenção de acústica, eles vão mostrar para a gente o que significa aqueles tais 45 decibéis. Traduzindo, não sei se é 45, o número lá. A norma, quando ela pede para vocês o mínimo em parede de dormitório, eu vou dizer para vocês que é praticamente conseguir ouvir o que a pessoa está falando do outro lado. Parece estranho. Professor, a norma está dizendo que o mínimo, então, ainda consigo ouvir do outro lado? Aí eu só quero te perguntar o seguinte, se antes não tinha norma, praticamente não tinha nem parede. Porque, no mínimo, você ainda consegue escutar. Imagina sem ter o mínimo. O que vocês acham que acontecia? Prazo de garantia? Essa questão de prazo de garantia nós vamos mostrar daqui a pouquinho, tá, Ana? Porque é um conceito. Calma que nós vamos chegar nele. Porque quando ele fala prazo de garantia mínimo, ele está ligando a ideia não do prazo de garantia do Código de Defesa do Consumidor, e sim ao prazo de responsabilidade, é diferente. Quanto melhor o nível, maior a garantia. Quanto melhor o nível, mais tempo você tem de responsabilidade. É possível. Mais tempo você terá de responsabilidade. A vida útil aumenta. Posso pensar assim, tá? Agora, Ana, eu não vou falar que é maior a garantia, não, tá? Você vai trocar a sua frase aí, você vai falar o seguinte, se você atender à norma, quanto maior for o nível, maior será a durabilidade e também o quê? A responsabilidade. Você vai ser chamada para responder por mais tempo. Mas isso não induz você a querer atender o mínimo? Você fala por causa do quê? Porque você tem isso. Sim. Mas você acha que o mínimo é os 5 anos? Que a gente tradicionalmente escuta aí no mercado? O mínimo para a norma não vai ser 5 anos. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, tá? É bem maior. Mas pode ser que o mercado queira ficar preso ao mínimo, porque o mínimo é mais simples, apesar de ser difícil, ele é visto como mais simples e, de repente, amarra menos. Só que aí, Ana, eu vou te perguntar o seguinte. Eu sei que você vai falar assim, isso não acontece aqui não, professor. Você está muito idealizador. Também concordo. Se os usuários, os compradores, descobrirem que tem essa norma e que ela é positiva para eles, vocês acham que os usuários não passariam a cobrar níveis melhores? Porque uma casa que tem um nível de desempenho mais satisfatório e mais durável chega a ser econômica para quem está comprando. Se a pessoa tem essa noção, talvez o mercado passe a exigir níveis superiores ao mínimo. Aí você fala assim, mas professor, para o mercado chegar até essa compreensão, vai ser difícil, porque o pessoal não sabe comprar. Exatamente. E que seja, tá, Ana Beatriz? Que seja o marketing diferencial, não tem problema não. Só fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês quiserem comprar um carro, quem já comprou aí,
deve ter feito mais ou menos assim. Está lá pensando em comprar um carro. Se você pensa em comprar um carro hoje, acordou e está com vontade de comprar um carro, você já levanta e sai comprando carro? Vamos imaginar que você tem dinheiro. Você já levanta e já vai comprar? Ou você faz o que exatamente? Todo exemplo meu parece maluco, mas faz sentido. Acordei, isso, pesquisa. Além de pesquisar, Ana, o que você anda fazendo também? O que você chama de pesquisa? Está querendo comprar um carro, tem dinheiro. Primeira coisa, pesquisa. Possivelmente, outras coisas. Sabe quem tem, né? Vai na concessionária, vai no carro que existe, né? Para ver lá como é que funciona. Exatamente. Busca avaliação. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Isso, tudo isso. Para o carro. Perfeito. E quando você vai comprar uma casa? Quando você vai comprar uma casa? Você, em plena sexta-feira, num trânsito infernal do final do dia, vê um stand de vendas, o primeiro stand que você para, a pataquada toda que você ouvir, você já assina o contrato e compra a casa. Sequer analisa o que você está recebendo. Eu concordo que existe uma cultura que o pessoal tem mais cuidado, às vezes, de comprar um carro do que uma casa, gente. Faz sentido. E aí a gente teria que ter uma mudança de cultura para que essas pessoas tivessem também esse mesmo apuro para poder fazer toda uma pesquisa e comprar unidades que, de fato, ofereçam desempenho. Pode ser o mínimo que seja, mas que tenha desempenho, que tenha intermediário, que seja superior. E aí passa uma linha de corte em todo mundo que é ruim. Todo mundo que é meia boca vai ficar ali, na profundeza da profundeza, para aprender. Por quê? Porque não sabe oferecer um produto com desempenho. Então, mesmo que a gente perceba que isso pode ser lento, uma hora muda. Eu vou dizer para vocês que vocês estão numa situação, não é de choro, não, é de mudança. Por quê? O mercado agora, na hora que voltar, os seus clientes serão mais exigentes. Isso, no mínimo, vai forçar vocês a serem melhores. Isso é bom, isso é ótimo. Por que o cliente vai ser mais exigente? Porque ele vai ficar com medo de gastar o dinheiro que tem. Já está pouco. Vai arriscar? Não vai, não. Ou você entrega para ele alguma coisa que presta, ou então não vai ser com você. E quem ficar nessa linha de entregar coisa duvidosa, tomara que apodreça mesmo, que não renda mesmo, para aprender. Porque está acostumado a entregar qualquer coisa. Então tem mais ou menos isso. Você faz todo o processo. Não é bem a mesma história do celular, não. Um pouquinho diferente, né? O carro você ainda leva uns dias para comprar. A casa é com 3 minutos. E depois fica reclamando que está levando. Não pode. Aliás, pode, né? Hoje em dia tem o direito de responsabilidade. Seguindo aqui. Bom, alguém tinha falado aí do prazo de garantia, né? Da garantia contratual, que seja. A norma de desempenho, gente, para melhorar a situação de vocês, ela traz uma série de termos. Alguns deles a gente já conhece. Alguns deles a gente acha que sabe. E alguns deles a gente nunca viu. Então, a gente precisa entender tudo isso. E a gente precisa criar um entendimento comum aqui com todo mundo, pensando em todo mundo que está na aula hoje, né? Dando uma olhadinha aqui na geral, a situação. E aí, todo mundo tem que entender igual, porque os termos vão ter que ser seguidos. E a norma traz uma série de palavras, de procedimentos novos, né? Por exemplo, ela vai falar para a gente sobre prazo de garantia, vai falar sobre o que é durabilidade para ela, vai tratar para a gente sobre o que é manutenibilidade, é uma condição nova, vai trazer 2 termos novos, que é vida útil e vida útil de projeto, vai falar sobre o período de responsabilidade e também vai trazer o termo e o conceito sobre manual de uso e operação. Talvez algumas dessas já sejam comuns, mas eu tenho certeza que o entendimento vai ficar um pouquinho diferente quando a gente explicitar cada um deles, porque ela traz uma nova repaginada, digamos assim, ela faz uma repaginada desses elementos diante aí desse novo cenário, que é a gente atender às exigências do desempenho. E aí a gente vai entender cada uma delas, gradativamente. Primeiro deles, durabilidade. Eu lembro que numa aula passada, a gente fez uma pré-relação, né, uma primeira relação entre sustentabilidade e norma de desempenho. Até porque a nossa moradia tem que ser sustentável. E a gente linkou, fez uma relação da questão da sustentabilidade na moradia com o fator durabilidade. E aí aqui vem o termo explicando o que significa essa tal durabilidade.
a capacidade da edificação, ou seja, da moradia, do prédio que você está construindo de uso residencial, ou do seu sistema, se você quer dividir eles em partes, de desempenhar suas funções ao longo de um tempo, durar ao longo de um tempo, sob determinadas condições de uso e manutenção que vão ser especificados no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Então, ó, além de projetar, além de construir, prevendo um desempenho, eu tenho que entregar as instruções para o morador e, ao longo de um tempo, de acordo com um determinado nível, aquele edifício vai ter que funcionar, desde que o usuário também faça as devidas manutenções que são especificadas no manual que ele vai receber. Então, acaba amarrando aí um grupo a outro, quem construiu com quem vai usar. Essa ideia equivocada de que você terminou a obra, desaparece, não existe mais. Que você ficou ali arrastado 5 anos de garantia e agora não me procure mais, não existe mais, porque isso vai se delongar. O conceito de durabilidade está associado aí à vida útil, né? Quanto mais vida útil for prevista, em função de um nível, mais durável o edifício tende a ser. Isso traz uma série de benefícios. Economia. Refere-se aí às características dos materiais e os componentes, às condições de exposição e também às condições de utilização impostas durante a vida útil da edificação. Ou seja, a durabilidade não vai ficar sujeita só aos materiais, não, tá, pessoal? Você vai ter que encontrar materiais com características de durabilidade, você vai executar os processos garantindo a durabilidade, e para que ela, de fato, possa ser mantida, o usuário vai ter que também se comportar a manter essa característica durável, digamos assim, durante aquele período de vida útil, fazendo as conservações, as manutenções devidas, conforme as instruções que o construtor, engenheiro construtor, elaborou e entregou quando ele entregou o apartamento e a chave para o comprador. Além da durabilidade, tem uma outra palavrinha meio parecida, né, em termos de fonética, sei lá como é que eu falo isso, que é a manutenibilidade. É o grau de manutenção que você tem que pensar. Falando uma coisa dessa, eu até entendo, às vezes, quando o engenheiro, ou os meus alunos de engenharia, quando o professor traz um assunto desse, fala assim, esse trem aqui não faz sentido, não. Desde quando eu tenho que preocupar com a manutenção de um prédio que eu já terminei? Desde agora. Se não foi até ontem, é agora que vai começar. Porque olha aqui, a manutenibilidade é uma exigência da norma que está ligada ao grau de facilidade de um sistema ou componente ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar as suas funções, eu sei que está denso isso aí, mas calma que a gente vai explicar, requeridas, sob condições de uso especificado, quando a manutenção é executada sob condições determinadas, procedimentos e meios prescritos. Consiste em quê? Consiste em quantificar um sistema qualquer de edificação quanto à sua facilidade de manutenção. Aonde que a gente entra, professor? Exatamente na hora que a gente está escolhendo as nossas soluções construtivas. Porque tem determinados procedimentos que a gente finaliza, né? Determinadas partes da nossa obra que a gente termina, e quando a gente entrega para o cliente, o processo de manutenção é extremamente complexo ou oneroso. E aí você está pecando justamente na facilidade do usuário aplicar as manutenções. Ao passo que, acreditem em mim, pode entrar com uma ação na justiça, sim, falando o seguinte, a Ana comprou um apartamento do Otávio, ela recebeu um manual dizendo que ela tem que fazer uma conservação específica, mas o negócio é tão difícil, tão complicado, tão impossível de fazer, que o produto entrou em falha de desempenho, não é porque ela quis, é porque o processo é extremamente difícil de ser alcançado, de realizar a manutenção. Aí o Otávio vai falar assim, mas isso é problema seu. A sua função era encontrar uma alternativa que facilitasse o seu comprador na hora que ele fosse usar. Professor, eu discordo disso, não aceito, isso não existe, não vai pegar. Tá bom, gente. Daqui a pouco a gente leva um espelho lá na cadeia e te mostra na prisão, né? Você está preso lá. Ninguém vai preso, não. Mas vai perder muito dinheiro em função disso, porque não quis atender uma exigência normativa da sua função. Vamos dar um exemplo de manutenibilidade? Bem simplesinho, para vocês entenderem o grau da coisa. E como que vocês entram, né? Em que maneira que vocês vão entender que vocês têm que estar focados nisso? E por que isso tem a ver com construção, com sistema construtivo?
com tecnologia da construção? Um exemplo aí, gente, é bem ilustrativo, tá? Até porque tem umas condicionantes aqui que a gente tem que avaliar mais. Por exemplo, o sistema de impermeabilização de uma laje de piso descoberta. Imaginar aí, vocês estão lá na última laje e vai ser uma cobertura, vocês têm uma área coberta e uma área descoberta. Essa área descoberta, ela precisa ser impermeabilizada. Consequentemente, o Breno vai ter que buscar alternativas de impermeabilização para esse sistema, né? Nesse caso aí, a manta é flexível, porque ela vai estar sujeita às intempéries, né? A dilatação térmica, então ela tem que dar uma movimentada. Então ele vai pensar nessas alternativas. Ele não pode colocar uma impermeabilização rígida, que seria, por exemplo, impermeabilização de área de banheiro ou de cozinha. Depois nós vamos até contar esses casos de cozinha, que tem umas coisas novas aí para a gente contar, né? Lá a impermeabilização é rígida, porque o ambiente está protegido, então ele não tem dilatação, então tende a ali ficar completo. Aqui, a dilatação vai garantir que essa manta flexível flexione, né? E não venha fissurar para poder passar água, que é o que a gente precisa garantir. O requisito aqui, quando a gente trabalha impermeabilização, pessoal, é o requisito de estanqueidade para piso. Porque essa cobertura tem um piso, né? Você está usando ali aquele espaço do último pavimento do seu apartamento. E aí, na hora que eu esqueci o nome, quem que é? O Breno está fazendo essa especificação de impermeabilização, servicinho bobo, né? Simples. Ele tem várias alternativas. Olha lá, a norma diz para ele que ele tem que ter estanqueidade do piso, mas não falou que tipo de manta que ele vai usar. Não falou para ele que tipo de impermeabilização ele vai adotar. O mercado está cheio de opção. Só que a gente não vai ficar discutindo a opção, a gente vai pensar agora na manutenção desse produto depois de pronto. A manutenibilidade é você garantir que o usuário, depois que compre essa cobertura, ele consiga fazer, de fato, as manutenções devidas. Aí onde que pega, professor? Vamos lá. Essa solução de manta asfáltica, geralmente, se a gente pegar esse desenhozinho aí ilustrativo, vocês estão percebendo que vocês têm a laje de concreto, vocês têm uma camada de regularização, do lado esquerdo ali vocês têm um trecho de alvenaria, mas ainda acima da camada de regularização, você teria ali a proteção mecânica, não é isso? E entre a proteção mecânica, do lado esquerdo aqui, vocês veem lá o desenho da indicação da manta asfáltica, indicadinha ali. Então, ela é um conjunto de camadas e no meio de algumas outras camadas está lá a sua manta. De certa forma, o Breno vai falar assim, ela está totalmente protegida, professor, porque por cima dessa manta veio a proteção mecânica, veio o rodapé, dependendo ali da posição, né? Uma série de características. No final, você tem todo um sistema de piso acabado, tem camada em cima de camada, vida que segue. Aí você fala assim, aonde que entra a manutenção? A norma entende, pessoal, que essa manta pode estar sujeita, sim, à necessidade de manutenção. E manutenção é você ter chance de acessar o produto, o sistema. E aí o Breno olha e fala assim, mas como que eu vou acessar uma manta que está 3 camadas para baixo? Ou 3 camadas para dentro? Acessar para dar manutenção. Então ele já percebeu que essa alternativa pode não ter facilidade na manutenção. Esse é o entendimento. Em contrapartida, a depender da proporção, ele pode encontrar no mercado uma outra possibilidade, que é essa impermeabilização de laje aí com membrana de poliuretano de alto desempenho. Esse tipo de aplicação, ele vai impermeabilizar, ele é aplicado em cima do contrapiso e não exige, por um exemplo, camadas posteriores, e pode ser usado em coberturas. A manutenção dessa manta, vocês concordam que ela é mais acessível do que a outra? Eu sei que vocês vão dizer que, a depender da posição, da localização e até mesmo do acabamento da cobertura, talvez o ideal seria a outra, até mesmo por causa do piso cerâmico, das características do piso. Mas isso aqui também não quer dizer que você não possa usar. Em termos de acesso, a manutenção do primeiro fica inviabilizada em relação a essa segunda, que está mais aparente, está mais exposta, e que te permitiria ali ter um contato mais imediato para poder fazer correções, substituições, avaliações, sem ter que quebrar um punhado de camada por cima. Isso faz o processo ficar menos manutenível, que é a facilidade do acesso para fazer as manutenções. Ao passo que a gente tem um quadro aqui, resumo,
A opção 1, que é com manta asfáltica, está lá assim, ó, após a impermeabilização, seria aplicada uma proteção mecânica e ainda um revestimento cerâmico como acabamento, camada em cima de camada. Para que fosse realizada a manutenção do sistema de impermeabilização por alguma razão, não se sabe qual, os sistemas de proteção mecânico e revestimento teriam que ser demolidos, ou seja, está dificultando a manutenção. Já a opção 2, reservada aí o direito de avaliar se ele poderia ser também aplicado em qualquer cobertura, se todo mundo aceitaria, né? Que não é comum. Geralmente o acabamento pode estar ali uma necessidade de substituir para pôr uma cerâmica, que fica mais comum, né? Você tem lá a impermeabilização de laje com membrana de poliuretano de alto desempenho. A membrana pode ser aplicada diretamente sobre a laje ou, de repente, sobre o contrapiso. E se você tivesse que fazer uma remoção, como ela está exposta, você próprio já tira ela, sem necessariamente ter que quebrar outras camadas especificamente. O mesmo entendimento, por mais que difícil isso aqui tenha sido, de tentar relacionar, pode ser também para tratamento acústico de piso. Porque, geralmente, os elementos que a gente utiliza para reduzir a questão acústica em laje de piso, essa manta ou esse elemento que a gente vai colocar redutor de ruído, ele fica entre camadas. E para você dar uma manutenção nesse sistema, você teria que quebrar as camadas superiores. E isso pode ser entendido como uma dificuldade da manutenibilidade daquele sistema desempenhar sua função de maneira mais favorável ou menos favorável. Então, a manutenibilidade é um item que existe dentro da norma e que exige da gente também uma série de procedimentos na hora das nossas escolhas dos sistemas construtivos, das técnicas que nós vamos adotar para garantir que, no final, o resultado seja satisfatório. Por outro lado, a norma traz um outro termo, vida útil de projeto. Se eu tivesse alguma coisa para anotar agora, eu anotaria aí, ó, vida útil de projeto está ligada a um processo de estimativa, é uma previsão. Todo projeto, pessoal, é uma estimativa, é uma previsão. Você ainda não fez, você está projetando algo que vai acontecer. Vocês vão projetar um tempo para algo que pode, de repente, alcançar. Né? O que a gente projeta nem sempre sai conforme a gente constrói. Né? Ou melhor, o que a gente constrói nem sempre sai conforme o que a gente projeta. A vida útil de projeto também pode ter algumas mudanças no meio do caminho, mas você vai ter que criar um parâmetro primário, uma projeção de tempo que aquele edifício vai ter que valer em termos de desempenho. O que a norma define como vida útil de projeto? O período estimado de tempo para o qual o sistema é projetado, previsão, né, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos nessa norma, considerando aí que todos os requisitos sejam aplicáveis, atendendo ao estágio possível da época em que estava sendo construído, né, e supondo também que há uma periódica e correta utilização, operação e manutenção. Vocês estão percebendo que a vida útil de projeto vai além de você especificar, construir, e depende muito também de uma correta e eficiente, periódica utilização, operação e manutenção. E aí ele escreve assim entre parênteses. A vida útil de projeto, VUP, não pode ser confundida com o tempo de vida útil. O tempo de vida útil é depois. Não pode ser confundido com durabilidade, não pode ser confundido com prazo de garantia, seja legal ou contratual. Aí, quando a gente termina essa frase falando esse punhado de palavrinha que não pode ser confundido, a gente precisa conhecer cada uma delas para a gente entender por que realmente cada uma é cada uma e que as coisas não devem ser confundidas. O que eu preciso que a gente grave aqui agora, que a vida útil de projeto é uma estimativa, é uma previsão. E acreditem, ela é feita durante o projeto. Quem define a vida útil de projeto é o projetista. E a partir dessa premissa, tudo a partir de então vai delongar em função disso. A manta leva em torno de 30 anos para precisar fazer manutenção, enquanto a outra muito menos. Exatamente. O Vitor já foi fuçar lá para achar coisa a mais. Perfeito. Fuçar no bom sentido, é isso mesmo. Qual a diferença de tempo de vida útil e vida útil de projeto? Perfeito. Deixa eu ler primeiro vida útil, para ver se você saca. Se você não entender, eu explico. Porque na hora que eu explicar a vida útil, você vai perceber. Aqui? Pensa o seguinte aqui, Ana.
Vida útil de projeto é a previsão, é a estimativa. Em que momento que ela acontece? No projeto. Por quem? Pelo projetista. Entre as funções do projetista, ele vai ter que definir a vida útil de projeto, em função do nível que ele quer adotar. Se o cliente não provocar o nível, induzir qual nível ele quer, você vai ter que partir do mínimo. Pessoal da sala, só pensando assim, né? Alguns ficam um pouco mais caladinhos, não tem problema não. Mas às vezes o professor fica olhando aqui nessa quantidade de gente, está todo mundo entendendo, né? Porque se a gente não coloca na discussão as dúvidas, depois a gente passa uns apertos, né? Aí não pode. Então, assim, entrar na roda quando for legal aí, porque a gente precisa interagir também. Seguindo, antes de explicar a vida útil, tranquilinho, antes da gente explicar a vida útil para a Ana e ela poder entender, só para vocês terem uma ideia, se a gente definir vida útil de projeto lá no projeto, a gente vai falar assim, olha, a minha estimativa para a estrutura mínima, no tempo mínimo, desempenho mínimo, a estrutura tem que pelo menos ser maior ou igual a 50 anos. O tempo mínimo, prestem atenção, da minha estimativa para o piso desempenhar suas funções, o tempo mínimo para o piso desempenhar suas funções de desempenho tem que ser maior ou igual ao quê? A 13. Credo é pouco, né? A vedação vertical externa maior ou igual a 40. A vedação vertical interna maior ou igual a 20. A cobertura maior ou igual a 20. O hidrossanitário maior ou igual a 20. Muito superior aos 5 anos de garantia. Então, a previsão que você vai criar é que esses sistemas aqui, no tempo mínimo, pelo menos se mantenham, desde que haja manutenção periódica, conservação, etc., etc., pelo menos por 50, 13, 40, 20, 20, 20, vida útil de projeto. A estimativa que você vai trabalhar para tentar alcançar. Trabalhar para tentar alcançar em que maneira? Projetando, pensando em alternativas assim, comprando materiais que comprovem essa durabilidade, desde que haja as manutenções devidas, executando em conformidade, elaborando um manual que, de fato, oriente como usar, como fazer as operações, as manutenções, e aí você pode ser que talvez, olha que interessante, talvez alcance essa sua projeção, porque é uma estimativa. Você só vai conseguir, de fato, saber, Ana, quando você estiver na vida útil, que é quando você consegue utilizar o espaço mesmo, é durante o uso. A vida útil é esse período que você dispõe para poder avaliar se tudo está atendendo ou não dentro dos níveis que foram definidos. Mas a gente ainda avaliou o conceito. Seguindo a colar, está aqui, ó. Vida útil é o período de tempo em que o edifício ou seu sistema se presta às atividades para as quais foram projetadas, então, durante esse intervalo agora, né, e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previsto na norma, considerando que vai ter uma periódica e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. Então, vamos separar aqui alhos de bugalhos, né? Vida útil de projeto, fase de projeto, previsão, estimativa. Vida útil é a partir do momento em que você coloca o edifício em uso e, a partir dali, ele tem que oferecer as condições que foram determinadas e você vai avaliando se está atendendo ou não durante todo aquele intervalo. Qual o tempo? Minimamente 50, 40, 20, 20 e 20. Certinho? A vida útil, ela é entendida, ela é identificada no momento em que você termina a construção e aquele processo começa a entrar em operação, começa a entrar em uso. Você começa a avaliar a vida útil. O comportamento do edifício é avaliado durante a sua vida útil. Não dá para eu avaliar o comportamento do edifício durante a vida útil de projeto, porque eu não tenho a obra pronta, acabada, em plena utilização. A vida útil é quando ele entra em operação. Certinho? Certinho. Interferem automaticamente na vida útil, ou seja, eu fiz uma previsão, mas eu estou sujeito a uma série de alterações que podem, de certa forma, não alcançar aquela previsão minha. Né? Qual previsão, professor? Vamos imaginar aqui, ó, que vocês... Eu não vou usar a estrutura, não, porque senão fica meio redundante. Nesse caso, eu tenho certeza que vocês garantem. Tem muito prédio aí que está 50 anos em pé, mas não funciona no resto, mas tudo bem, está de pé. Vamos imaginar que vocês previram para vedação vertical interna
20 anos. Perfeito. Aí vamos imaginar que é o seguinte, mas é exatamente isso. O que pode, de repente, fazer com que vocês não alcancem esses 20 anos que foram previstos? Tem elementos que podem interferir nisso. Tem situações que não vão ser responsabilidade de vocês, são outros fatores, né? A própria vida útil do projeto, se você tiver calculado de maneira equivocada, as características dos materiais, você não escolheu os materiais em consonância com o nível que você queria adotar. Aqui, gente, por favor, entra vocês mesmos. Se vocês entenderem, é aqui que entra. Por quê? Alguém definiu uma vida útil e vocês vão estar com um projeto dentro de um canteiro, com o setor de compras de vocês, e vocês vão ter que encontrar materiais que atendam ao nível de desempenho estimado. Não vai chegar prontinho para vocês, não. Ah, compra o produto A. Não, compre as características tais de tal produto. Se vai ser o produto A, B, C ou D, é o seu setor de compras que vai ter que escolher. Vai chegar para você só a característica, a propriedade. Então, isso pode interferir. O correto uso, operação da edificação também pode interferir nessa capacidade de chegar em 20 anos. A constante e efetiva, né, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, que é parte do usuário. Alterações climáticas podem interferir na vida útil. Níveis de poluição local podem interferir. Mudanças do entorno podem interferir. E ao longo da obra como um todo. Tem uma série de situações aí, depois da projeção que você teve, da estimativa que você criou, que podem fazer com que você, de repente, não alcance, de fato, o desempenho que você estava imaginando lá na fase sua projetual. Porque entre a fase projetual e o uso propriamente dito, tem todo um lapso de tempo aí, de situações que independem da sua boa prática, do seu cuidado. Questões externas que podem interferir e fazer com que, de repente, a vida útil não seja alcançada. A falha não vai ser sua, porque vão ser elementos externos. Não vou entrar nessa questão do prazo de garantia legal, não, porque ele se subdivide em prazo de garantia legal, prazo de garantia contratual e desdobra em prazo de responsabilidade. Eu prefiro pegar esse tripézinho, né, essa tríade, essa trinca, na nossa aula não é segunda, de sexta-feira, né? Segunda-feira é feriado. E aí, se vocês permitirem, a gente termina agora, faltando 3 minutos. Pode ser? Certinho? Só lembrem para a gente que a gente parou no slide 30, tá? Código Civil, que a gente vai falar de prazo de garantia. É muita coisa legal aqui, tá? Que a gente precisa entender ainda. Então, bom feriado para vocês. Até sexta-feira. Vamos seguindo, que a gente está indo adiante. Isso. Bom feriado para todo mundo. Boa noite, bom descanso. Tchau, infinito. Muito bem. Muito bom.